aulas lá, dessas de outras matérias, de palestra que eu organizei, coisa do tipo. Com licença, professor. Aí. Fala, Leandro. Professor, que eu estou verificando que eu não apareço no Google Class. Vai ter algum problema? Mas eu estou matriculado. Espera aí que a gente resolve. Rapidinho a gente te põe lá. Deixa eu olhar aqui. Espera aí. Pessoas. É a coisa mais fácil do mundo. Como é que você não entrou? É só clicar no link e botar o código. Vou botar aqui do lado no chat. Você consegue ver o chat aqui da turma? Só ir nesse link e colocar esse código aqui. Esse código aí de baixo, que você vai entrar no Google Class, tá? Isso vale para todas as minhas aulas. Se você está em mais de uma turma comigo, eu acho, fica atento. Depois eu ponho a atividade, eu ia botar agora, mas já temos 17 pessoas, então tá todo mundo aqui quase. Olha o cigarro aqui, como é que tá a situação. 33 alunos. Vou mostrar para vocês. Alunos. Lançar frequência, será? Só entrando aí. Não quero lançar frequência, eu quero ver. Por isso que eu não gosto dessa porra desse cigarro, tá vendo como é tudo difícil de achar participante. Tem uma lógica? Tem, tudo tem uma lógica, mas não é uma lógica óbvia deles, então dá trabalho para a pessoa. Aqui, ó. São esses que estão matriculados. Se vocês estão vendo algum amigo de vocês aí que vocês não estão vendo aí na aula, ou não viram no grupo e tal, dá uma cutucada. Aparece na aula, senão tu vai ter problema. Olha, a Luísa aqui, eu acho que eu não vi ela. Quer ver? Eu não consigo ver os alunos quando eu tô aqui. Peraí. Só para dar um exemplo, tá? Eu tô olhando aqui. Se aparece no cigarro, não sei se você disse que não está aparecendo no Google Class. Vamos ver se não está no Google Class. O Google Class é esse aqui, ó. Pessoas. Tá aqui você, ó. Você tá assim, Ira. Aqui são os murais. Eu botei a aula da semana passada, o texto dessa semana, a ementa da disciplina. Às vezes eu coloco notícia de jornal, coisas interessantes, links aqui para vocês, vídeos. Se eu acho algum vídeo assim curtinho, muito bom para ajudar vocês. Essa é uma disciplina que eu tenho mais dificuldade com ela, uma disciplina que não é muito usual, né? Então, eu coloco menos coisa, mas geralmente eu sempre tento colocar umas coisinhas a mais, extras aqui, tá? E a atividade eu vou colocar aqui daqui a pouquinho. Vou deixar até terça para vocês fazerem, provavelmente. Vamos começar com o texto. Esse texto está muito bom, gente. Eu adorei esse texto. Foi uma escolha feliz, viu? Vocês conseguiram ler? Alguém conseguiu ler? Como é que vocês interagiram com o texto aí? Alguém anotou alguma pergunta para fazer já? O legal da aula aqui, gente, é vocês poderem fazer pergunta, anotarem as coisas, sobre, isso aqui eu não entendi, ou isso aqui eu achei muito interessante e tal. É muito melhor. Se vocês assistem vídeo no YouTube, não precisa nem da Unifap. É importante essa parte, tá? Vocês ajudam vocês a aprenderem. Ninguém tem impressão sobre o texto, assim, que leu, achou legal, não gostou? A gente vai olhar ele agora, tá? O texto, ele tem 3 partes, né? Eu achei interessante que ele é bem completo. Essas partes não estão bem conectadas, eu acho, pro autor. Ele não flui muito bem esse texto, mas ele tem 3 partes estanques, né? Mas são 3 partes muito importantes para a nossa temática. Por isso que eu gostei muito de começar com ele, porque o ideal seria a gente começar olhando projetos, né? Em vez de começar pelo final, que esse é um texto sobre avaliação, sobre... como é o título? Análise comparativa de metodologias de avaliação. Então, é a parte final. O projeto ele tem a fase de elaboração, a fase de implementação e a fase de avaliação. Todo projeto funciona assim.
Então, e a própria fase de elaboração, muitas vezes, inclui as outras fases, né, dentro dela, por óbvio que ela tem que prever o que vai acontecer depois. Mas, assim, a execução de um projeto tem essas 3 fases, e a avaliação é a última. Mas esse texto é muito bom, porque você tem que pensar o projeto a partir de como ele vai ser avaliado no final. Né? Que nem estudar para uma prova. Você tem que estudar para uma prova pensando o que vai cair na prova. Na hora de fazer um projeto, você tem que fazer o projeto pensando em como é que ele vai ser avaliado no final, porque isso é essencial. As formas, as metodologias, os indicadores que você vai produzir, que você muitas vezes já coloca no projeto, mas não necessariamente, tá? Mas você tem que fazer pensando neles. E dependendo de onde você vai pleitear esse dinheiro, a própria lugar onde você está pleiteando vai te dizer quais vão ser os indicadores, avaliações, como é que ela faz as avaliações e tudo. Antes da gente começar o texto, propriamente dito, deixa eu só mostrar as coisinhas legais para vocês aqui. Né? Na primeira aula eu comentei isso, a gente tem 2 grandes financiadores de projetos internacionais multilaterais. Né? Dinheiro para projeto pode vir de qualquer lugar, o nome da disciplina é projetos internacionais, então a gente tem que focar nas coisas internacionais, né? Não necessariamente nos projetos que são aqui mesmo. Mas o projeto funciona igual para qualquer lugar, tá? A diferença do internacional é que ele é inglês e ele é muito mais estruturado, mas funciona do mesmo jeito. Então, pode vir de empresas multinacionais, projeto, pode ser de qualquer lugar, né? Mas como a gente está aqui na aula de RI, o nome da matéria é Projetos Internacionais, vamos focar bastante nas agências de fomento, cujas principais são 2. As principais, assim, disparado na frente de qualquer outra, tá? Que é o Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Em particular, o Banco Interamericano de Desenvolvimento. O Banco Interamericano de Desenvolvimento tem um capital de mais de 100 bilhões de dólares e boa parte desse capital é investido no Brasil, né? 20%, 25% do capital do PIB sempre vem para o Brasil. É o Banco Interamericano porque é um banco só dos países do continente americano. O Banco Mundial não, ele atua no mundo inteiro. O capital do Banco Mundial é menor, para vocês terem uma ideia, né? Se não me engano é da ordem de 30 a 40 bilhões de dinheiro que o Banco Mundial tem, para botar em projeto no mundo todo. Enquanto que o Banco Interamericano, ele tem um capital de mais de 100 bilhões. E é só para a gente aqui. Então, é o principal ponto de investimento, tá? Se vocês olharem aqui, deixa eu mostrar para vocês, os projetos no Brasil, a gente vai olhar com mais detalhes mais para frente, talvez na próxima aula já, alguns, né? Tem um que eu conheço com mais de proximidade, que é o de drenagem de canalização dos canais de Belém do Pará. Né? Muita coisa ali foi feita com financiamento do Banco Interamericano. Mas a gente tem alguns agora aqui que dá para mostrar para vocês. Deixa eu pegar aqui. Primeiro tem os do Banco Mundial e tem os do Banco Interamericano. Esse aqui é o Banco Interamericano, projetos no Brasil. Ele já teve 1.113 projetos completados no Brasil. Não sei dizer quantos estão em execução atualmente, mas esse é o número de projetos já completados, que já começaram e terminaram e foram pagos e tudo. Então é muita coisa. 20% de 110, 120 bilhões é muito dinheiro. Aqui também é do Banco Interamericano, só para pegar um exemplo de projeto. Depois a gente vai olhar com mais calma, só estou mostrando assim por alto para vocês. Gerenciamento fiscal projeto de modernização do gerenciamento fiscal no estado da Bahia. Esse projeto aqui do BID é um projeto grande, tem vários estados, inclusive no Amapá, vou mostrar para vocês no Amapá. Foi feito em parceria com o governo federal para informatizar, atualizar, treinar os servidores das secretarias da Fazenda nos estados. Né? Como os principais tributos no Brasil, o principal tributo no Brasil é o ICMS, né? A questão e é um tributo que incide sobre a cadeia produtiva, então é um tributo muito complicado o ICMS, porque o Brasil deveria ter um IVA, o Brasil deveria ter um imposto sobre valor agregado como qualquer lugar do mundo, a gente não tem, a gente tem vários tributos diferentes que tributam a mesma coisa, essencialmente. Inclusive em entes federativos diferentes. O ISS e o ISSQN é um tributo municipal, mas que tributa a mesma coisa que o ICMS em termos econômicos, tá? Em termos econômicos, você tem 2 tipos de tributo. Você tem o tributo que incide sobre a produção e o tributo que incide sobre a renda. São esses os 2 tipos de tributos que existem. Uns afetam a cadeia produtiva
né, e o desenvolvimento, a produção de riqueza, e o outro afeta o capital parado, o capital que está guardado, reserva de dinheiro, né, que é, por exemplo, o imposto de renda, o IPTU, esses são tributos que afetam a renda. E os tributos que afetam a produção são o ICMS, o IPI, as contribuições, CSLL, PIS, COFINS, um monte de contribuição aí no Brasil, que torna o negócio uma bagunça. Mas o principal deles é o ICMS. E o ICMS é um tributo que afeta comércio entre os estados, então ele é altamente regulado, inclusive no nível constitucional. E ele gera uma série de complexidades, porque como o ICMS é um tributo estadual, você tem 27 entes reguladores que operacionalizam a cobrança do tributo, alíquotas diferentes nos estados, é uma zona isso daí. E essa coisa precisa ser organizada e precisa estar todo mundo falando a mesma língua. Então, o governo federal tem uma atuação muito grande em tentar, pelo menos, juntar a operacionalização, né, do ICMS, e esse projeto aqui envolve dinheiro do BIRD, tá? Tanto para, provavelmente, é coisa de TI, isso aqui, para informatizar, provavelmente usando o mesmo programa, então, as secretarias da Fazenda do Brasil, esse tipo de coisa. E treinar o pessoal no uso das ferramentas. Então, é uma coisa que não é muito cara, provavelmente, tá? Deve ser cara, isso é dinheiro isso aqui, mas não é estupidamente caro. Os projetos mais caros são os projetos de infraestrutura. A gente vai discutir essa coisa de infraestrutura no Brasil já, porque é um negócio que está bem no texto da qual é o nome dela? Da Stefanu, Michele Stefanu. Então, esse é o projeto. Ó. No Amapá, a gente tem esse aqui, ó. É a mesma coisa, é o mesmo projeto, eu acredito. Porque, ó, sustentabilidade fiscal no estado do Amapá com suporte do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Um empréstimo de 30 milhões, né, para contribuir com o gerenciamento do gasto público e modernização do sistema tributário estadual. É muito parecido com isso aqui, então eu acho que deve ser um projeto grande que vai em todos os estados. 30 milhões aqui para o Amapá, eu achei esse. Deve ter outros projetos aqui, não deve ter muitos não, tá? Mas deve ter mais algum aqui, sim. Não é nada de infraestrutura, né? É projeto de state building e tal. Depois a gente vai poder olhar esse daqui com mais calma. Se eu conseguir achar mais informação desse aqui, a gente pode analisar ele com mais detalhes, sim. Todos os pontos desse projeto. Mas isso aqui é organizado pelo governo federal, o governo do estado do Amapá entra meio que a reboque nisso aqui. A maioria desses projetos, todos esses projetos que envolvem instituições multilaterais são intermediados pelo governo federal, tá? O governo do estado do Amapá raramente vai fazer um negócio desse aqui por conta própria. Esse aqui é do Banco Mundial, né? Tem projeto do Banco Mundial aqui também. Esse aqui tem a ver com pavimentação, isso aqui é infraestrutura mesmo. Tem a ver com pavimentação de estradas estaduais, né? Para melhor conectar produtores rurais a mercados maiores. Isso aqui tem a ver com problema que a galera critica e tal, que é complicado mesmo, de destruição da Amazônia, né? Então tem que ter tem questões de sustentabilidade que estão nesses processos, tem critérios de sustentabilidade que são analisados nesses projetos, mas isso aqui tem a ver com esse negócio de construir estrada ali no Centro-Oeste, chegando em Tocantins, chegando até em Roraima já hoje em dia, onde se planta muita soja e tal. E aí essas estradas estaduais conectam esse mercado de transporte que eventualmente vai escoar tudo para o Maranhão ou para o Pará, tá? Que é para onde sai a soja no Brasil. A gente tem melhorado essa malha rodoviária desde o governo Lula, muito, tem tido muito investimento. Inclusive foi ponto de briga com a Marina Silva, por isso que ela saiu do Ministério do Meio Ambiente, porque queriam passar uma rodovia grande ali na região do Tocantins e tal, para conectar com os portos do Maranhão e do Pará para onde vai escoar a maior parte da soja, para onde escoa hoje em dia a maior parte da soja. Porto Santana também está passando por um processo de modernização hoje em dia, a gente está produzindo muita soja aqui no Amapá, inclusive. Peraí que tem alguém querendo entrar, deixa eu... Professor, só uma dúvida aí. Tá, Leirão. Relacionado ao financiamento, né, com fonte apagadora do BID, é direcionado à pessoa jurídica ou à física também? O BID só paga a pessoa jurídica. Imagina que a pessoa física vai conseguir dinheiro no BID, não tem como, não. E é governos, tá? O BID não financia particulares. Os particulares se financiam através do governo, porque quando o governo vai implementar esses projetos, ele tem que contratar terceirizados, ele tem que contratar concessionárias,
Ele faz isso via licitação, via edital, via abertura de concorrência pública, ou através da sua própria equipe, né, da administração pública direta. Esse projeto de capacitação do Cefaz, da Cefaz no Brasil e no Amapá, esse aqui, ele é feito com a equipe do próprio governo do estado, com certeza, tá? Com próprios funcionários públicos, porque isso aqui você está treinando o pessoal que já trabalha lá dentro, não tem que recorrer ao terceiro setor. O Amapá tem até uma escola superior aqui de administração pública, eu já até cheguei a dar aula lá uma vez, não é muito bem organizada não, mas, enfim, existe e tudo via estado, então tem que recorrer ao terceiro setor. Aonde que o terceiro setor entra, e a gente vai discutir isso aqui, porque está no texto bastante também, muito nos projetos de infraestrutura e nos projetos sociais, tá? Isso aqui não é projeto de infraestrutura nem projeto social, a gente pode dizer que é infraestrutura porque mexe com TI, né? TI do governo do estado, isso é infraestrutura do setor público, não deixa de ser. Mas quando eu penso em infraestrutura, eu estou pensando naquela mais clássica aqui, estrada, rodovia, porto, aeroporto, né? Cabeamento de internet, energia elétrica, essas coisas todas. Esses aí têm participação pesada do setor privado, porque envolve licitação, porque quem constrói não é o Estado, quem constrói é a empreiteira. Né? Vídeo Petrobras e OAS, Odebrecht, essa galera aí. Então, é meio que por aí, tá? Outros projetos que têm assim, participação do setor privado são aqueles que envolvem serviços sociais, e principalmente na parte de avaliação, né, projetos que envolvem direitos humanos ou que envolvem serviços públicos, muitas vezes tem participação de organizações sociais, tá? De novo, essa aula para vocês, ela é uma aula assim, o cara pensa, eu vou fazer aula, eu vou sair fazendo projeto para ganhar dinheiro no BID. Não é bem assim, porque, como vocês estão vendo, o negócio é para Estado, quem trabalha no serviço público, quem for fazer concurso, quem está trabalhando no governo, em cargo comissionado. Isso aqui, essa aula vai ajudar muito para esse tipo de situação. Né? Ou, em alguns casos, se a pessoa está trabalhando assim, ONG, está pensando em montar uma ONG em alguma área, ou já está trabalhando em alguma coisa para o terceiro setor, vai ajudar nesse ponto. Ou quem está trabalhando no setor de serviços também públicos, por exemplo, quem trabalha em hospital, a gente vai falar um pouquinho de OS ou CIP, e a gente vai falar um pouco da coisa dos anos 90, onde essas coisas foram criadas para gestão de hospital, né? Aí pode ter alguma interface, tá? Por isso que eu acho que essa disciplina é meio assim. Mas tudo que eu falar aqui para o BID, vale para qualquer tipo de projeto que vocês forem fazer na vida, para conseguir recurso em qualquer lugar, de qualquer pessoa, tá? Né? Você tem que atentar para essas coisas todas que a gente vai estudar nessa disciplina esse semestre. Fala. Quando relacionado aos estados estrangeiros, assim, dando exemplo, assim, o Brasil, né? A administração do Lula. Teve projetos que ele foi direcionado a Cuba, uma parte da África. Na Venezuela, na África, sim. BNDES. Sim. Aí, quando envolve os estados, pode ser direcionado a BNDES? Pode, no caso, que o BNDES não é uma instituição internacional, por isso, quer dizer, né, no sentido que a gente está botando dinheiro em outros países. Então, nesse sentido, sim. Sim, mas aí o BNDES, ele financia setor privado no Brasil, a Embrapa, né, a pessoa que trabalha com agricultura, tem muito projeto que a Embrapa financia, até para fazer projeto de mestrado, doutorado que vocês vão fazer na vida, a lógica é muito parecida, tá? Então, isso vai ajudar com isso tudo, mas o foco da disciplina são essas instituições internacionais. O BNDES, com certeza. O BNDES, Banco de Investimento, a gente vai discutir um pouquinho esse modelo de investimento, porque essa matéria cruza com a discussão sobre desenvolvimento. O que é desenvolver, como desenvolver, né, qual é o papel do Estado no desenvolvimento da economia, essas coisas entram. Né? Dito isso, vamos entrar no texto, então, porque já faz esse gancho. Tá? Eu só queria mostrar essas coisinhas para vocês no início. Vamos seguir aqui o texto dela. Como sempre, eu separo algumas partes para mostrar para vocês importantes, mas tentem ler o texto. Estou aumentando aqui o zoom. Vocês estão vendo o texto, né? Sim, professor. Tá. A primeira parte do texto, ela vai discutir um pouco as mudanças estruturais
no papel do Estado na economia, são coisas assim, bem de economia, ciência política, mas eu falo tudo isso daí para entrar no tema dos projetos especificamente, tá? Mas é importante entender essas coisas para entender o que esses organismos internacionais têm financiado, e como que as mudanças da perspectiva política influenciam nas mudanças tanto dos projetos quanto da forma como você vai avaliar os projetos. Porque tudo isso, o determinante é político. Não existe nada puramente técnico quando você está mexendo com política pública, tá? Tudo em política pública tem que ter um direcionamento político, e isso impacta. Óbvio que tem, né, questões que são técnicas objetivas, mas todas elas estão conectadas com objetivos que são políticos. Quem dá o objetivo de um projeto é a política, não é a parte técnica, tá? A parte técnica ela vai instrumentalizar o objetivo político. Alguém ia fazer pergunta? Não, né? Tá. Eu tenho uma... Fala. É porque a prefeita de Pombal, da Pombal, município da Paraíba, pequena cidade, uma cidade pequena na Paraíba. Sim. Ela fez ela foi marcada, a Poliana Dutra. Ela foi marcada porque ela conseguiu fazer uma gestão na qual ela conseguiu associar a gestão do estado dela com os objetivos do milênio. E aí ela conseguiu fazer esse tipo de desenvolvimento, e esse alinhamento facilitou com que ela conseguisse a atração de investimentos de capitais internacionais. Isso é uma coisa exata, sim? Como é que diz? Esse alinhamento com diretrizes, sugestões de diretrizes internacionais, metas do milênio e tal, isso facilita para a captação? Com certeza, com certeza. Com certeza, porque os bancos eles se pautam por essa lógica. E aí varia de período para período, varia um pouco de instituição para instituição, mas, de modo geral, eles se pautam por essas metas que estão no debate político, né, mundial. A gente vai ver isso no texto aqui, inclusive. A primeira parte do texto é um pouco essa discussão, tá? Então, por exemplo, se a gente olhar para a discussão... E aí tem toda uma discussão sobre desenvolvimento. O que desenvolver, quais são as teorias que estão disputando, e as discussões políticas que disputam qual o papel do Estado no desenvolvimento econômico. Professor, fala. Desculpa aí, só engaixando aí com a pergunta do Matheus, quando é relacionado assim, a instituições estaduais, esse financiamento, o fundo financiador, ele é perdido ou tem juros? Claro que tem juros. Isso é dinheiro emprestado, o nome é banco, o nome desse negócio é banco. A diferença é só que esses bancos todos emprestam a juros muito baixos. Se você for pedir dinheiro emprestado para o Santander, até para o Banco do Brasil, os juros vai ser muito maior do que o dinheiro que você pega no BNDES, no BID, no BID, tá? Nesses bancos todos aqui. Sem contar que tem outras facilidades do ponto de vista de tributação, porque é tudo voltado para o desenvolvimento, então, né, às vezes é dinheiro que vai para o Estado, então... deixa eu começar a primeira coisa. Estado e município no Brasil não empresta dinheiro, tá? Assim, de banco. É proibido isso. Só com autorização do Senado, é um negócio bem complicado. Desde das reformas da década de 90, onde os estados e os municípios ficaram proibidos de fazer empréstimo no Brasil. Né? Eles emprestam do governo federal. Eles não podem pegar dinheiro de banco assim com muita facilidade, não. Então, por isso que esses empréstimos são todos intermediados pelo governo federal. É ele que pega o dinheiro, repassa para o Estado executa a política. Mas tudo isso é articulado a partir do plano local, a partir do município e do Estado. Tá? E aí, voltando à pergunta do colega, esses objetivos são políticos. E por que esses objetivos são políticos? Se você está desenvolvendo um projeto com um olhar para essas coisas, como ele falou, metas do milênio, né, conectado com o que está rolando no âmbito mundial, a probabilidade de você conseguir um recurso é muito maior. Você vai ver aqui que a discussão sobre o meio ambiente está super aparecendo cada vez mais. Esse texto é de 2005, tá? Esse texto está um pouco defasado, que ele é muito bom, por isso eu queria usar ele. Mas ele é de 2005, então as coisas hoje em dia estão mais ainda assim. Mais com cara de ambientalismo, né, essas preocupações todas. Isso dá conflito. Eu estava olhando esse negócio do Tocantins aí, eu não sei como é que está esse projeto, mas com certeza tem discussões ali sobre a sustentabilidade dessas rodovias estaduais. Eu fiquei pensando na rodovia que liga Calçoene a Goiabal. Né? Se vocês verem a rodovia aqui no Amapá, que vai de Macapá até Oiapoque, está quase todo asfaltado. Está um asfalto assim, está lisinho, está muito bom o asfalto. Vai até passando o Calçoene. Falta 110 quilômetros para asfaltar. Mas tem 25 quilômetros ali
da beira da rodovia 176, 156, da beira da 156 até a beira da praia são 25 quilômetros, que é horrível, uma rodovia municipal, estadual, que assim, é uma lamaceira, só passa carro traçado ou moto ali e tal. Se você pavimenta esses 20 quilômetros, imagina o tanto de turismo que vai gerar ali para a região, porque você pega o carro e vai passar o final de semana na praia, em Calçoene, entendeu? Esse tipo de coisa que você tem que ter em mente, fora que é sustentável, você começa a argumentar a sustentabilidade, porque o turismo ele é sustentável, né? Diferente de você fazer rodovia para escoar madeira, tora, para escoar soja, essas coisas não são muito sustentáveis, o turismo é. Então, eu fiquei imaginando, fazer um projetinho aqui no governo do estado, se eu trabalhasse aqui em alguma secretaria, para mandar asfaltar um 56 e conseguir recurso do BIRD. Faz todo sentido isso daí, tá, nessa discussão. Mas antes da gente chegar nesses casos específicos todos, eu não quero sair muito do texto, tá? Vamos voltar aqui no texto, que o ponto principal aqui é justamente que tantos indicadores, o que você vai analisar quando você vai ver se o projeto foi bem sucedido ou não, quais são as prioridades de um projeto, o que é aprovado ou deixa de ser aprovado, tudo isso daí é político, tá? É político, porque a vida é política. O que você vai priorizar, o que você deixa de priorizar. Nesse sentido, teve uma mudança grande aí no mundo em relação do consenso de Washington para o que se pensa hoje em dia, inclusive nas instituições internacionais, sobre o papel do Estado na economia. Né? Da década de 70, 80, início dos anos 90, você tem uma visão dos economistas que estão nesses bancos, inclusive, a maioria no FMI. O FMI não é um banco de investimento, ele é um banco de solução de defasagem de balança de pagamentos. O FMI ele entra quando o país está quebrado, ele não entra para investir no país, ele entra para emprestar dinheiro porque o país está devendo. É outra lógica o FMI. Mas todos esses bancos tiveram nesse período, principalmente nos anos 90, muita gente que trabalhava lá com essa mentalidade típica do neoliberal, típica da escola de Chicago, do consenso de Washington, que eu não quero entrar muito em economia, tá? Porque isso é aula de economia, mas que pensam que o papel do Estado na economia tem que ser reduzido, né? Porque os gastos do Estado na economia são ineficientes, né? Gera corrupção, não gera melhor alocação mais eficiente de recursos, né? Nesse pacotão veio a coisa das privatizações, que ainda estão aí, né? O Brasil é o único que está seguindo o consenso de Washington ainda, eu acho, porque esses bancos todos mudaram, tá? Eles não estão mais pensando como o consenso de Washington, não. Eles pensam que o papel do Estado na economia é importante. Mas nesse período, não. Né? Nos anos 90, isso a gente vê um pouco no texto dela. Então, os indicadores, os projetos que eram aprovados, todos tinham esse viés de conexão com o setor privado, um pouco mais, sem passar pelo Estado, passando pelo Estado, mas assim, sempre obrigando o Estado a privatizar uma estatal para receber o recurso, né? Tem objetivos de gestão que aparecem que são objetivos políticos, tá? Hoje em dia não está assim mais, desde 2005, 2006, mas desde 2015, principalmente, é muito notável que o consenso de quem trabalha nesses institutos de investimento é o de que o papel do Estado na economia é essencial, que tem que botar dinheiro no investimento, no desenvolvimento econômico. Isso não é só nesses bancos, é nos países desenvolvidos todos. Os Estados Unidos falam em neoliberalismo, mas eles estão botando 20% do PIB deles agora em dinheiro para investimento de infraestrutura direto na economia. Né? Isso aqui, quem inventou não foi a Apple, não. Isso aqui quem inventou foi o governo americano. Sem GPS, sem internet, né? Sem terras raras para fazer a tela. Isso aqui tudo foi feito com investimento público. Não foi feito com... Mas, enfim, isso é uma discussão de teoria do desenvolvimento, que é uma discussão que a gente tem na economia. Vou tentar focar mais em projeto. Mas a primeira parte do texto recupera isso. Em relação ao Brasil, em particular, a visão do papel do Estado na economia mudou no Brasil, ela traz isso aí no texto, né? Dos anos 60, 70, do final dos anos 80 até os anos 2000. Né? Fala, Matheus. Só complementando, assim, o DARPA Project, né? A questão do celular, DARPA, que é justamente o departamento de... o DARPA que fez, que é o departamento do Pentágono. O orçamento de RD do Pentágono, de investimento em ciência e tecnologia do Pentágono, é maior do que do BNDES inteiro, entendeu? É só do DARPA, só do pessoal ali. É isso mesmo, Matheus. Sim, e para complementar o senhor sobre essa lógica da inversão da noção do papel, sobre a noção do papel do Estado, como ela voltou, o Estado volta a ser protagonista, isso marca principalmente pelo discurso do Mário Draghi.
eu não sei como se ele é presidente ou primeiro-ministro da Itália, não vou lembrar agora. Mas o Mário Draghi, ele era presidente do Banco Mundial na época que estourou a crise, do Banco Europeu, na época que estourou a crise de 2008, e aí era aquele negócio, austeridade fiscal, corte de gastos, só que agora com a pandemia ele volta e ele mesmo assume que ele que já foi um ator liberalzão, hoje ele fala que o papel do o Estado é fundamental para que tenha essa recuperação no pós-pandemia. E a tendência é que esse pós-pandemia justamente venha a ser de uma maior participação do Estado na economia. E aí, dentro dessa questão, vem um ponto. Quando o Estado ele se afasta disso, no contexto atual, que o Estado tem que ser um papel maior, e o Brasil, por exemplo, ele se afasta dessas obrigações, de intervir nas políticas públicas, como é que, para as unidades subnacionais, fica a questão da paradiplomacia, né? Cada vez mais vai ter que ser obrigado a partir para isso, para poder conseguir se desenvolver. Os Estados têm que partir para isso de forma autônoma, já que o Brasil, enquanto ator estatal mesmo, ele se priva desse papel. Com certeza. É que eu não quero entrar muito nesse buraco profundo aí, porque a gente vai sair muito da matéria, porque eu adoro esse tema, discussão sobre economia, teoria do desenvolvimento. O próprio FMI, tem 3 artigos da FMI recém, 2015, 2018 e 2020 agora, que, assim, é deslavado elogiando o papel do Estado na economia, acabou o consenso de Washington nessas instituições, não tem mais esse negócio de neoliberalismo, não. Assim, tem um pouco quando o país quebra, porque os caras eles vêm prestar dinheiro, como eles vêm prestar dinheiro, eles querem que o país pague. E aí, para o país pagar, ele tem que cortar gastos. Então, vem um pouquinho na crise imobiliária de 2008 na Europa, e o Banco Europeu, junto com o próprio FMI, que prestaram dinheiro para a Espanha, para a Itália, para a Grécia, eles obrigaram um reajuste fiscal pesado nesses países para poder adequar e receber o dinheiro. Mas isso teve consequências complicadas e tal. Enfim, eu não quero entrar muito nessa discussão, mas o ponto é, quando você pensa projeto, você pensa objetivos políticos do projeto. E aí, a partir desses objetivos, você desenha o projeto e desenha os indicadores que vão avaliar se o projeto teve sucesso ou não, onde teve problema, onde pode melhorar, né, a eficiência. A gente vai discutir os indicadores já na segunda parte do texto, porque a segunda parte do texto é super didática nesse ponto, eu acho muito legal. Mas vamos ver se a gente conclui a primeira. Mas voltando à questão do Brasil, o Brasil teve uma mudança muito grande em relação à matriz, o papel do Estado na economia, essencialmente. Tá? Primeiro porque, dos militares para o governo Collor, Fernando Henrique, até o Lula um pouco, a visão mudou do papel do Estado na economia. Nos governos militares, você tinha um papel enorme do Estado no desenvolvimento econômico, na criação de infraestrutura, na criação de represa, estrada, rodovia. Era projeto para tudo quanto é lado. Investimento em portos, em usina de energia, usina nuclear. O papel do Estado como desenvolvimentismo. Celso Furtado, essa galera toda que estuda esse assunto da economia. Na década de 90, veio o consenso de Washington, o liberalismo, o governo Fernando Henrique e tal, o foco muda, o Estado sai da economia, privatiza tudo, começa a vender empresa. Até hoje a gente está assim. Um mês atrás venderam a Sé aqui para uma empresa privada, totalmente. Já era uma empresa privada, mas o capital era... O acionista majoritário era o Estado do Amapá, agora não é mais, vai ser a Equatorial, não sei o que é uma empresa lá do Pará. E a própria Eletrobras, o que é mais importante. A Sé não é tão importante na venda da Sé, porque a Sé só distribui energia. Agora, a Eletrobras é um negócio assim, muito sério ter vendido, porque, imagina, quando deu o apagão no passado, quem salvou a gente foi a Eletrobras. O ministro de Minas e Energia liga, bate um telefone para o diretor da Eletrobras e fala, manda o pessoal lá resolver o problema. Quando é uma empresa privada, ninguém manda na empresa privada, quem manda é o dono da empresa privada. Então, é mais complicada a situação. Mas, enfim, de novo, não quero entrar nesse ponto. Mas teve essa mudança e... Outro ponto, eu acho, na minha opinião, que a economia não reforça tanto, mas que é mais essencial também numa mudança, é que muito do nosso dinheiro que antes ia para investimento em infraestrutura, em desenvolvimento econômico, passou aí para desenvolvimento social. E isso está nos projetos do BID também, que a gente vai ver. A gente pega muito dinheiro para desenvolvimento social hoje em dia, mais até do que para infraestrutura. Isso é reflexo, não é menos reflexo do BID, é mais reflexo das prioridades do governo brasileiro. E o próprio BID, ele trabalha de acordo com as prioridades do governo local. Inclusive porque o governo local é acionista, a gente é acionista do BID, tá? 10% do capital do BID é brasileiro, a gente põe dinheiro lá. A gente é como se a gente fosse dono do banco, a gente e os outros países da América Latina, continente americano. Então, ele trabalha com as prioridades do país.
E a gente agora tem uma prioridade muito focada no social. Isso tem muitos benefícios e gera problemas também. É bom saber, né? Projeto social é uma coisa que vai mais para frente. Por quê? Porque tem mais recurso, né? O BID empresta dinheiro, mas tem dinheiro do governo do estado. Os governos estaduais, municipais e federal têm muito mais facilidade para alocar recurso para questões sociais do que para questão de desenvolvimento econômico. Por quê? Tudo isso por quê? Porque a Constituição de 88 manda. Tá? A nossa Constituição de 88 ela é extremamente diligente, ela aloca muitos recursos para programas sociais, tanto programas de redistribuição de renda, previdência, mas principalmente saúde pública, o SUS, é um negócio que tem muito dinheiro no SUS, mais programas, todo tipo de programa social que vocês possam imaginar, tá? E esse direcionamento, esse congelamento das verbas públicas, o governo ele é obrigado, né? 25% da verba do governo estatal na Constituição, isso daí é 25%, tem que ser gasto com educação, 20 e tantos por cento tem que ser gasto com saúde, é obrigatório. Então, o governador ele não tem essa capacidade de tirar o dinheiro de um lugar e botar no outro. Tem um estudo fenomenal de uma cientista política que está até citada nesse artigo, que é a Marta Hett, uma das maiores pesquisadoras sobre federalismo no Brasil. Eu tive aula com ela até na USP, ela é muito legal, a Marta. Ela mostra que de 88 para cá, você tem uma certa igualdade no desenvolvimento das políticas sociais no Brasil inteiro, particularmente políticas de saúde e políticas de educação. Por quê? Porque como está tudo na Constituição, que é obrigado a colocar aquele dinheiro ali, né, e o próprio governo federal, ao repassar recursos, ele coordena de tal modo que todos têm que ter o mesmo padrão, né, os professores recebem mais ou menos a mesma coisa no ensino público, no Estado, porque o repasse vem do Fundeb. Né, mesma coisa na saúde, tem repasse do governo federal, tudo isso daí torna as políticas públicas mais iguais. Na infraestrutura, o problema é diferente, porque como todo o dinheiro está no social, né, e eu não quero discutir o mérito disso, tem vantagens e desvantagens, não sobra muito dinheiro para investir em infraestrutura. Infraestrutura é um negócio caro. Por isso que mobilidade urbana é complicado, energia elétrica está faltando no Brasil, não tem água, essas coisas, o problema vem daí. E também explica as desigualdades regionais. Né? Uma coisa é você pegar uma rodovia em São Paulo, outra coisa é você pegar uma rodovia em Minas Gerais, que é do lado já. Né? É completamente diferente. Por quê? Porque infraestrutura não tem obrigação de investir, e os estados mais ricos investem mais, os estados mais pobres investem menos, porque não tem dinheiro. O governo federal tem os seus projetos, mas não é a mesma coisa. Tá? Então, a gente vai ver projetos sociais aqui. Então, esse é muito o contexto. Né? Mais dinheiro para o social, redução do papel do Estado na economia na década de 90, mas retornou agora. E na década de 90, ela faz até uma análise, na terceira parte, quando chegar na terceira parte eu vou falar, que mostra um pouco variações, né? O BIRD, na década de 90, o primeiro Banco Mundial, o Banco Mundial na década de 90, ele queria botar dinheiro no setor privado a despeito do Estado. Então, ele contrastava setor privado e setor público, e ele queria dar mais mérito para o setor privado que para o setor público, com essa ideia do consenso de Washington. Enquanto que no BIRD, no Banco Interamericano, sempre as coisas foram vistas de modo juntos, mesmo na década de 90. Isso está no texto, a gente vai ver mais para frente. Tá? Então, a primeira parte é isso do texto. Eu não quero ficar muito tempo nela, apesar que eu já gastei um tempão nela. Talvez a gente gaste mais de uma aula nesse texto. Tá? Outro ponto importante no texto dela, que ela diz que é outra mudança estrutural nos últimos anos, é a questão da focalização das políticas públicas. Isso está em todo mundo que estuda administração pública, que estuda política pública. A focalização das políticas públicas é essencial. O que é focalização? A política é universal, todos têm direito, mas você precisa encontrar aonde, quem está precisando do quê, exatamente. E como fazer esse dinheiro chegar, ou esse recurso, ou essa política, ou esse investimento chegar naquele lugar, naquela pessoa, naquele lugar, depende do tipo de projeto, e como você multiplica os efeitos dessa política pública tendo em vista a sua focalização. Então, focalização, focalização, focalização. É o tema de todo o debate na área de políticas públicas e aparece aqui também, né, nessa discussão de financiamento de projeto. E está no texto. Vou dar um exemplo para vocês. Toda a discussão sobre Bolsa Família. Uma das coisas mais interessantes do Bolsa Família, primeiro que ele é super focalizado, né, dinheiro na mão da pessoa que recebe aquele recurso. É um recurso assim, muito fácil de dar o dinheiro, porque vem via Caixa Econômica. Então, isso facilita muito a vida. Vocês pensam que é coisa simples, que a gente viveu a vida inteira com isso. Nos Estados Unidos, a galera foi receber o recurso do auxílio emergencial dele, foi por cheque no correio. Então, todo tipo de problema que essa estrutura de desenho de política pública gera.
né? Erros, o dinheiro perdeu o dinheiro, a pessoa perdeu o cheque, o dinheiro foi para a pessoa errada. É uma encrenca isso daí, negócio de receber cheque pelo correio. Olha a tecnologia. Faltou só mandar por fax o dinheiro, o negócio. Aqui não, porque é na conta do Banco do Caixa Econômico, então é super bem montado. Não estou discutindo o mérito do Bolsa Família, tá? Por favor, que eu não quero discutir, né, ideologia, que eu estou discutindo assim, análise política do negócio. Ele é super focalizado. Isso impede corrupção, né? Isso impede. E os critérios são muito objetivos, o que impede clientelismo, aquelas coisas assim, não, você está recebendo Bolsa Família porque o deputado conseguiu dinheiro para ti. Não é assim. Né? Os critérios são objetivos, todo mundo que se encaixa recebe tudo. Outro ponto interessante em termos de focalização, eu estou pegando Bolsa Família como exemplo, qualquer política pública tem isso, tá? E pensando em projetos, você tem que pensar focalização. O outro mérito do Bolsa Família, em termos de focalização, é dar o dinheiro para a mãe, para a mulher. Por quê? Porque o efeito multiplicativo é maior. A gente sabe disso da experiência indiana com os bancos... os bancos populares da Índia. Se você dá o dinheiro para a mulher, ela vai gastar com ela e com as crianças e com a casa. Se você dá dinheiro para o homem, ele vai gastar na cachaça. A ideia é essa, tá? Eu estou exagerando. A metáfora, né? Tem mulher cachaceira também, tem homem que trabalha, vai usar o dinheiro bem e tal. Né? Mas o ponto é esse. E em termos de política social, você tem um efeito reprodutivo na redução da desigualdade que você está afetando a criança também. Então, aquela criança vai ter dinheiro para ir para a escola, para pagar a merenda dela, para pegar o ônibus dela, tudo isso daí. Então, isso aí é focalização de política pública. Então, esses são os primeiros pontos da primeira parte do texto. Mudança na matriz, mudança do papel de investimento do Estado na economia no Brasil, tanto de redução do papel do Estado na economia, quanto de mudança do papel do Estado na economia, de sair do desenvolvimento e ir para a questão social. Tá? Que tem seus méritos. A gente tem o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, é um negócio horroroso, a gente teve escravidão, isso é um déficit que a gente tem com a nossa população gigantesco, é gente subutilizada porque não teve educação, porque o país é desigual, a pessoa não tem educação, não tem onde morar, né? Mora na palafita e tal, e essa pessoa está subutilizada no mercado de trabalho. Se ela está subutilizada no mercado de trabalho, o país não se desenvolve. Então, né, investir em social também é gerar desenvolvimento, tá? Mas não é aquele desenvolvimento que a gente vê de cara, que é fazer a ponte, botar internet, botar energia elétrica, né, fazer rodovia, fazer aeroporto, essas coisas têm um impacto imediato na economia, porque na hora que você cria lá a estrutura, né, o desenvolvimento chega, fazer estrada para escoar a produção agrícola, esse tipo de coisa é imediato. Mas esse subdesenvolvimento, que é mais importante até se você pensar, porque se você necessita complexificar a economia de um país, você precisa de mão de obra qualificada. Você só consegue mão de obra qualificada se você reduzir o subdesenvolvimento no país. Né? País desigual não desenvolve porque o povo só sabe trabalhar vendendo cachorro-quente na rua, batata frita e dirigindo Uber, no máximo. Né? A gente precisa de gente que trabalhe fazendo microchip, fazendo avião, isso aí que dá dinheiro para um país, tá? Então, nesse sentido, tem um mérito a política social. Mas é a mudança de foco. Então, o texto mostra bem mostra bem, não, ela passa por isso daí. Então, mudança de foco, mudança do papel do Estado na economia, focalização de política pública, e é isso. E, de novo, essa coisa do consenso de Washington está por água abaixo já. O PT já tentou mexer nisso bastante, mudou um pouco a visão, não totalmente, mas mudou a visão, né, do que era o Fernando Henrique, e agora o louco aí, ele acha que vai fazer TV por Olavo de Carvalho e isso resolve o problema do Brasil, enfim. Quero nem entrar no mérito do louco. Mas já volta, tá? Porque o Brasil, a gente... o Brasil não é isso aí não, que esse doido tá fazendo. Enfim, fala mesmo. O texto aqui, ele menciona tanto o FMI, né? O Banco Norte-Americano. Eu só fiquei assim com uma dúvida. Ele mencionou a ONG no texto, né? A parte do financiamento. O projeto tem que estar um vínculo muito próximo da ONG ou pode ser qualquer ONG para financiar um projeto? Depende do projeto, depende do que você está fazendo, tudo varia, tá? Outro ponto que eu esqueci de falar, você mencionou aí o terceiro setor, ela fala muito do terceiro setor na década de 90. Esse negócio, o que é mais assim, que aparece nisso, é na área de saúde. O que aconteceu na década de 90?
no governo Fernando Henrique. O governo Fernando Henrique queria fazer investimento em saúde, mas não podia fazer isso através do Estado diretamente, porque isso gera vários problemas e ineficiências. Vou dar um exemplo para vocês. É um exemplo só, tá? A Constituição foi emendada em 94, 95 para colocar teto no salário dos servidores públicos. Então, o servidor público no Brasil tem teto, né? Quem estuda um pouquinho disso aí, já ouviu na internet, sabe. Né? Nenhum servidor público do Estado, do governo estadual, pode receber mais que o governador. No governo municipal, o teto é o salário do prefeito. E na União, o teto é o salário do ministro do Supremo Tribunal Federal. Não é o salário do presidente, não. Então, tem o teto. O problema é o seguinte, se você quer contratar um médico, um cirurgião, para trabalhar em Serra do Navio, ele não vai topar receber o que recebe o prefeito de Serra do Navio. Digamos, o prefeito de Serra do Navio deve ter, assim, 10 mil reais de salário, estou chutando aqui, mas é por aí. Recebe 10 mil reais de salário. Para você colocar um cirurgião lá no Serra do Navio, você tem que pagar 30, 50 mil reais para ele, senão ele não vai, você não consegue. Então, você não conseguia pagar esse pessoal, né, por causa do teto de gastos. Então, a flexibilização ajudou isso. Por quê? Como é que é contratado, como é que funciona o sistema de saúde no Brasil? Quem é dono do hospital não é o governo. O dono do hospital é uma OS, uma organização social ou uma OCIP, organização social de interesse público, que são organizações sem fins lucrativos, em tese, tá? Mas elas são mesmo. São organizações sem fins lucrativos. É diferente de hospitais como o Sírio-Libanês, Albert Einstein, que ali é uma empresa mesmo, ali tem dono, aquele negócio ali visa o lucro. Né? O São Camilo não, o São Camilo é gestado por uma fundação pública ou privada, que vira uma OS. Essa OS tem uma legislação que cuida disso daí, a pessoa pega um título, que o governo fala, isso aqui é uma OS. Essa OS nada mais é do que uma organização sem fins lucrativos, né, uma fundação pública, uma fundação privada. Essa fundação, por sua vez, ela contrata pessoal, ela contrata médicos, enfermeiros, técnicos, e ela recebe o recurso do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, né, ou dela própria. O São Camilo ele é quase todo privatizado já, o dinheiro é todo de quem paga o São Camilo, né? Você não consegue se internar no São Camilo sem pagar. Então, o São Camilo é um pouco diferente, mas ele é uma fundação privada, tá? E recebe dinheiro do governo também, o São Camilo é meio enrolado. Mas os funcionários lá são particulares, são privados, a pessoa é contratada, CLT, né? Em alguma situação, uma pessoa jurídica, mas enfim, é tudo direito privado. Ninguém é servidor público ali, não. Ou no próprio Hospital das Clínicas. É feito seleção? Alguns são funcionários do governo, são, mas muitos são pagos pelo setor privado justamente porque precisa receber mais para trabalhar no lugar. Então, as OS foram criadas para isso. Isso é um exemplo de terceiro setor. É um exemplo de ONG recebendo recurso, muitas vezes de projeto internacional, você quer instalar uma ala para tratamento de câncer no interior do Amapá, por qualquer razão. A gente não está nesse nível ainda, está difícil em Macapá, né? Você quer instalar uma ala de tratamento oncológico em Macapá, você precisa contratar médico, você precisa comprar equipamento. Como é que você faz isso? O governo paga, compra, ou empresta dinheiro do BIRD e compra, e depois repassa esses equipamentos para a organização social, para a fundação, para essa fundação gerir aquele equipamento, né? Ela não é dona do equipamento, o equipamento é cedido, e ela recebe dinheiro para pagar os funcionários. Né? Como é uma fundação, ela não gera lucro, ela não dá lucro, então ela não é uma empresa. Tá? O dinheiro vai todo para os funcionários e para os tratamentos. Então, só para dar um exemplo dessa discussão sobre terceirização da década de 90. Tá? Isso foi muito em São Paulo, aqui na Amapá ainda não é tão assim, mas lá para o Sudeste é mais assim. Né? Até as fundações, né, do HC de São Paulo, que é ligado à USP, é tudo assim, fundação pública, com dinheiro do Estado, mas que a fundação é pública e contrata gente por CLT e tal, justamente para resolver esses problemas. Outro problema sério é a aposentadoria. O setor público recebe uma aposentadoria muito alta, então todas essas soluções de terceirização vêm para reduzir gastos do setor público. E isso está totalmente alinhado com a ideia do consenso de Washington de reduzir o papel do Estado na economia. Né? Isso é bom e é ruim, tá? Eu não quero entrar no mérito, porque, de novo, aula de economia. Então, são essas coisas que estão na primeira parte do texto. Vamos falar um pouquinho da segunda parte do texto, e a gente encerra a aula, deixa a terceira parte do texto para a aula que vem, mas a aula que vem a gente vai fazer a terceira parte do texto e o próximo texto, porque a terceira parte é pequena, tá? A segunda e a primeira parte são as mais introdutórias, são as mais complexas. A segunda parte do texto já vem lidar com a questão dos projetos propriamente dito.
Deixa eu pegar aqui só alguns grifos que eu separei para vocês. Página 129. Sobre a coisa da focalização que eu falei para vocês. Cadê? A página 129. A década de 90, na linha de inserção de políticas mais focalistas, trouxe algumas mudanças bastante visíveis na política apresentada pelas agências de financiamento. Tanto o Banco Mundial quanto o Banco Interamericano desviaram seus eixos políticos para questões da pobreza, com maior ênfase no diálogo político e uma significativa aproximação com as organizações não governamentais. Desta forma, em se tratando, por exemplo, se for o programa de habitação, você pode fazer parceria com ONG, com organizações sociais. Às vezes você tem um assentamento onde você já tem um pessoal morando ali, tem uma associação comunitária de pessoas que se organizaram para ocupar aquele espaço urbano que estava sem... E aí tem uma briga de propriedade, aí o governo vai regularizar aquilo, ele faz parceria com a associação. E aí, ou o Banco Mundial vê isso com bons olhos, tá? Do que se for só o governo chegando lá e fazendo um conjunto de habitação popular e botando todo mundo lá dentro, como geralmente é feito no Brasil. Desta forma, se tratando de ações multilaterais que apresentam um relevante papel no financiamento do país, as avaliações dos projetos exigidos por estes têm a preocupação de destacar eficiência, eficácia e impacto. Isso aqui a gente vai estudar na próxima parte do texto. Deixa eu ver. Nessa parte era mais isso. Não tem nenhum grifo importante aqui, não. Tem uma parte de focalização aqui na página 132 também. Aqui, a Marta Rett, que eu falei para vocês. É a maior estudiosa de política pública do Brasil e federalismo. Essa coisa da focalização também está misturada com a descentralização no debate acadêmico e nos projetos. Por quê? Porque focalização é tornar a coisa mais local, mais focada na pessoa, focada no município, né, mais próximo do cidadão, no caso da política pública. E isso vem junto também com o federalismo brasileiro. A Constituinte de 88 criou o município não era ente federativo, passou a ser. Houve todo um processo de descentralização das políticas públicas no Brasil todo. Tudo isso vem atrelado à questão da focalização também, tá? Implementar as funções para o processo de centralização. É isso que a Marta está falando aqui. Aí, o governo federal passou a assumir, então, de forma prioritária, a coordenação das políticas públicas e os municípios assumiram grande parte da execução dessas políticas. Essa postura levou a uma nova gestão das políticas públicas, onde muitas das responsabilidades e recursos, que eram somente federais, foram distribuídos para os governos estaduais e municipais, ainda que com muita resistência, né? Tem sempre briga por recurso, aí a União quer ficar com dinheiro, o Estado quer mais dinheiro, aquelas coisas. Pela forte tradição federal, de muitas vezes tratar de forma desigual alguns estados e municípios. Na próxima página, eu acho que a gente vai ficar só na primeira parte, tá? Na aula que vem a gente vai falar das outras duas. A gente vai chegar nos projetos. Como que a gente vai chegar? A gente tem que falar do contexto, porque, de novo, projeto tem orientação política, e a orientação política quem dá é a política. Então, a gente tem que entender essas coisas antes de começar a discutir como é que escreve um projeto e tal. Página 133. Segundo Celina Souza, a expectativa que este processo de descentralização gerou naquilo que chama de empowerment de governos e sociedades locais é grande. A gente espera muito aí, e aí, às vezes, é decepcionado. Da mesma forma, o conceito de participação também transparece muitos significados. No caso das agências multilaterais, participação significa incorporação da voz de segmentos marginalizados ao processo decisório. A capacidade desses segmentos civis se restringe à integração apenas no sentido de influenciar e não de decidir sobre algo. Segundo a autora, a participação como voz e não como empowerment é adotada no Brasil, sendo estimulada tanto pelas recomendações das agências multilaterais quanto por recursos externos que requerem a constituição de conselhos comunitários para a liberação de recursos na área social. Aquilo que eu estava falando para vocês sobre conjunto de habitação, política de habitação. Se você faz lá o prédio e sai distribuindo para as pessoas a casa, o Minha Casa Minha Vida, isso é um jeito de fazer. Outro jeito de fazer é você priorizar onde já tem uma organização social, onde tem um conselho comunitário, onde tem uma associação civil, para distribuir esse recurso. O caso dessas políticas de habitação, por exemplo, é super interessante. O Minha Casa Minha Vida, 1/3 das casas criadas é chamado, como é que chama? É direcionado, tá?
não é assim para disputa geral, porque faz um imóvel, aí o governo, quem se encaixa nos critérios objetivos, né, de renda, de trabalho, de baixa renda e tal, pode pleitear aquele imóvel, né? Prioridade para mulheres com filhos, para família, de novo, essa coisa de focar em mulher. Mas um terço desses projetos pode ser direcionado pelo município ou pelo estado. Né? Aqui em Macapá, por exemplo, você lembra daquele incêndio que teve ali no Perpétuo Socorro, se não me engano, no Igarapé das Mulheres, uns anos atrás, pegou fogo em várias casas ali? Aquilo ali, o governo do estado pegou e mandou focar alguns imóveis para as pessoas que foram afetadas por aquele incêndio, porque ele tem a capacidade de fazer isso. Isso, de certa maneira, é estimulado pelas agências internacionais. Melhor ainda se essa galera que pegou fogo a casa criou uma associação, e essa associação, eles se reúnem para discutir as necessidades comuns deles, e aí eles vão brigar por aquele imóvel juntos. Né? As agências multilaterais veem isso com melhores olhos. É muito melhor para o projeto você pegar uma área de invasão, uma área de manancial, onde está com problema ali ambiental, problema de ocupação urbana, que o Macapá é cheio, galera que mora em Palafita, e você trabalhar com a associação daquele povo e conseguir manter eles morando ali, desde que seja possível, tá? E ajeitando e regularizando a região, do que você fazer um projeto onde você tira todo mundo dali e bota para morar em outro lugar, separado um dos outros, tá? Do ponto de vista de impacto da política pública, né, você destrói os laços de comunidade, você destrói os laços de ajuda mútua, as pessoas que... Pobre ajuda um outro, tá? O vizinho precisa deixar a criança com o vizinho, porque vai trabalhar aquele dia, pede a comida do outro vizinho, porque estava sem dinheiro aquele mês. Então, quando você tira todo mundo do lugar que está morando junto, que já tem aqueles laços de família, de amizade, de convívio, de cooperação econômica, e bota cada um para morar num lugar da cidade diferente, num condomínio diferente e tal, você destrói esses laços, que é uma capacidade econômica que aquelas pessoas têm. É um ganho econômico. Os laços sociais, eles são ganhos econômicos que as pessoas têm. Né? O networking, as pessoas que você conhece, tudo é quantificado do ponto de vista econômico. Né? Então, quando você faz uma política focalizada, preocupada com esse aspecto, os ganhos, as externalidades produzidas por aquele benefício são muito melhores do que se você pegar a pessoa e colocar ela num plano para dar uma casa para ela, aí bota uma pessoa numa Macapaba, outra no São José, outra não sei aonde, e aí esses laços todos se perdem, essa economia solidária, essa economia popular se perde nesse processo. Então, quando se faz o projeto, tem que se atentar para tudo isso, né? Porque você aumenta, e é disso aqui que ela está falando aqui, tá? Vamos aqui mais para baixo, tem outro parágrafo bom, olha. Essas agências multilaterais buscam oferecer créditos ao país a partir de um pressuposto que é a condição de retomada do crescimento econômico. E essa retomada só é possível, segundo eles, a partir da realização de um ajuste fiscal e redução da taxa de juros doméstica. Isso aqui é o consenso de Washington, tá? É que ela fala aqui dessas mudanças de pensamento. Que na época que ela escreveu, em 2005, ainda estava muito forte o consenso de Washington. Hoje em dia não está mais não, tá? Mas aí vinha, atrelado ao dinheiro, vinha essa visão aqui, né? Os programas de privatização do governo federal são motivados pelas agências de financiamento, o que nesses últimos anos tem se intensificado consideravelmente no Brasil. Isso na época dela. Hoje em dia, né, o BID, esses bancos de investimento, eles não estão assim, tão preocupados em privatizar as coisas não, tá? Quem está privatizando é o governo, porque quer. Os bancos não estão incentivando essas coisas mais. Antigamente eles incentivavam. Né? Isso principalmente no FMI. O FMI ainda faz isso. Mas o BID não faz mais tanto, não. Isso tem sido motivo de fortes elogios por fazer tudo isso na época dela. Então, tenham em vista isso quando ela fala desses assuntos, tá? Que essa visão aqui mudou nesses bancos bastante já. Outra parte que eu separei aqui. Cadê? Página 134. Aqui. E hoje ainda segue grande debate sobre a imposição das políticas das agências financeiras, a coisa do consenso de Washington, o FMI, o Banco Mundial, o BID não são consideradas instituições governadas pelo poder do voto dos países membros, mas como instituições divididas entre países doadores
que regulariza ações junto aos países tomadores de empréstimo. Isso aqui é a esquerda, tá? A esquerda era muito crítica a esses bancos, ainda é, né, o FMI e tal, mas essa coisa diminuiu muito, porque ele diminuiu nossa dependência deles, né? Porque a gente dependia deles, aí ia pedir dinheiro lá, e eles falavam, tá bem, a gente empresta dinheiro, mas vocês têm que fazer isso, isso e isso. Aí vinha o pacotão do Consenso de Washington, que tornava a nossa economia mais dependente dos Estados Unidos, mais dependente dos países centrais do capitalismo, né? E, enfim, discussões sobre desenvolvimento econômico aqui que eu não quero entrar muito, mas está aqui no texto um pouco. Sua função hoje consiste em regular, fiscalizar e incentivar políticas, ampliando as parcerias junto à iniciativa privada em atividades que não são exclusivas de competência do Estado. Isso aqui é 2005 ainda, tá? Que ela está escrevendo. Segundo Celina Souza é uma professora da Federal de São Carlos, muito boa, também estudou Constituinte, eu conheço ela. Segundo Celina Souza, o Brasil se caracteriza por um país com múltiplos centros de poder, inseridos num sistema de dependência política e financeira entre a esfera governamental, não governamental e as agências multilaterais. As decisões em torno da implementação de políticas públicas são apoiadas pelos governos e sociedades locais, sem que o governo federal se transforme em agente passivo no processo. Isso aqui para dizer para vocês, teve a descentralização, mas o governo federal ainda é o agente regulador, o agente que organiza, o agente que consegue o recurso, que incentiva os estados e os municípios a se adequarem aos critérios, né? O papel do governo federal é central ainda nesse negócio, apesar de que houve uma descentralização brutal, comparado com o que era na década de 70, na década de 80, onde o governo federal fazia tudo. Eram os militares, eles que resolviam lá de Brasília, tá? É isso. Eu vou passar o exercício sobre essa primeira parte, depois a gente vai seguir no texto com a segunda e a terceira na próxima aula. Perdão pela demora, mas é que, de novo, eu acabo me perdendo um pouco nessa discussão de economia, mas é importante, tá? Esse texto é muito sério, né, professor? Aí agora, a parte de projeto e discussão de metodologia vai começar aqui na segunda parte, ó, que a gente vai olhar com mais calma na próxima aula. Tá muito legal essa parte de metodologia. Ela não está muito conectada com a parte de cima, assim, de maneira específica, mas ela tá. Eu vou mostrar para vocês como. Aí o legal aqui é que ela vai falar de as diferentes formas que você pode produzir um indicador, né, as diferentes formas de avaliar um projeto, de analisar se aquele projeto é viável ou não, se aquele projeto rendeu frutos ou não, né? E aí tem o que ela chama aqui de tipologia clássica dos estudos de avaliação, né? O foco no funcionamento e o foco nos resultados. É muito didática essa parte. Aí aqui embaixo tem outra tipologia, tem uma tipologia em cima e tem outra tipologia embaixo. Aqui a avaliação da efetividade, eficácia, eficiência e impacto. Parece que é tudo a mesma coisa, mas não é. No texto dela, ela dá conceitos diferentes para essas quatro coisas, tá? Então, vai só para adiantar para vocês o que vai ser. Tentem ler aí a segunda parte, que ainda não leu. A gente vai continuar a partir daqui, tá? Mas era importante fazer esse contexto político, esse contexto. Todo projeto tem uma finalidade política, não existe coisa simplesmente técnica, tudo tem foco, o foco quem dá é a política, né? Você pode focar, né, em infraestrutura, você pode focar no social, e são escolhas, essas escolhas são políticas. A forma de avaliar o grande economista prêmio Nobel, Amartya Sen, o grande mérito dele no mundo foi mudar um indicador. Até então, até o Amartya Sen, a gente media desenvolvimento somente como PIB per capita, que é o grande indicador de desenvolvimento de um país. Então, um país com grande PIB per capita era um país desenvolvido, um país com baixo PIB per capita era um país subdesenvolvido. O que o Amartya Sen mostrou foi que o desenvolvimento não é só dinheiro, é o aumento das capacidades. Isso envolve educação, envolve igualdade, né? Não adianta a Arábia Saudita ter um PIB per capita enorme se a mulher não pode nem sair de casa de carro. Ela tem que só o marido que pode, ela tem que ficar em casa, não pode estudar, não sei o que. Isso não é desenvolvimento. Aí ele vai mostrar isso na teoria dele. Por quê? E aí você cria, a partir da teoria do Amartya Sen, o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que é outro índice, é outra forma de avaliar o desenvolvimento. Mas que são índices técnicos e objetivos, mas eles têm visões políticas do mundo diferentes. O PIB per capita está preocupado com dinheiro, recursos materiais. O IDH está preocupado com o desenvolvimento do ser humano como um todo. Então, a visão política é outra, percebe? Então, quando você vai montar uma avaliação de uma política pública, né, quais são os índices, qual é o foco da tua política,
você tem que pensar que essas escolhas são políticas. Não são escolhas só assim, eu vou pegar esse índice, não vou pegar esse índice aqui, e é tudo a mesma coisa. Né? O GPM, PCA, é tudo igual, isso aí é tudo mede inflação, eu vou usar qualquer um deles. Não. Né? A forma de medir tem implicações que são técnicas e políticas no teu projeto. E se você está avaliando o projeto, né, você está trabalhando no governo, se no futuro vocês estiverem trabalhando no governo do estado, prefeitura, e forem avaliar o projeto, a forma de avaliar tem implicações em termos de desenho daquele projeto. Né? Vocês não podem usar os critérios muito distantes do objetivo político do projeto. Se você usar um critério que seja um critério muito objetivo, mas que não tem nada a ver com o objetivo daquele projeto, você vai estar avaliando errado aquele projeto. E óbvio que essas coisas todas têm implicações de briga política, porque o número que você vai usar vai implicar em receber mais dinheiro ou menos dinheiro depois. Você pode mostrar que o teu projeto foi um puta sucesso, ou pode mostrar que o teu projeto foi um puta fracasso, dependendo do número que você usa, da forma de avaliação. Né? Então, qual é o critério? O critério tem que ser aquele critério que está mais alinhado com o objetivo daquele projeto. Tá? E aí o ideal é que sejam múltiplos critérios para você mostrar várias visões sobre o que está acontecendo. Isso tudo ela vai trabalhar nessa segunda parte do texto. Tá bom? Professor, fala. Antes de terminar, você poderia compartilhar, por favor, aqui na tela? Onde que o senhor parou no seu texto aí, por favor? Bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Eu vou botar no Google Classroom. Eu vou botar assim escrito. Próxima aula, vamos continuar a partir de tal página. É a partir daqui, ó. A partir da página 135, método... Não, desculpa, não. Estou com um pouco antes. Não, é isso mesmo. É a partir da página 135. A partir daqui, ó. Metodologias de avaliação e políticas públicas. A partir daqui. O texto tem 3 partes. Ele tem essa primeira parte, que é a discussão do contexto político, econômico, das agências dos bancos, do Brasil, o papel do Estado da economia, tudo isso aí que a gente falou hoje. A segunda parte do texto ele vai discutir metodologia de avaliação, que é o centro do texto, e a terceira parte ele vai discutir o Banco Mundial e o Banco Interamericano. A terceira parte é a partir da página 141, tá? Parece pouco, da página 135 até a página 140, são 5 páginas só, mas é a parte mais interessante para a gente aqui do texto, está nessas 5 páginas. Aí aqui ela vai discutir a comparação do Banco Mundial com o BIRD. Aí a gente vai tentar cobrir essas 2 partes na próxima aula. Tá bom? O exercício eu vou botar daqui a pouquinho, vai ser só sobre a primeira parte, o exercício. Vai ser só sobre essa parte inicial do texto, que é bem longa, sobre a questão, né, contexto, a relação da política com projetos, a discussão sobre desenvolvimento econômico. Tá? Eu vou perguntar sobre essa primeira parte aqui. Olha o dinheiro. Que ela até fala aqui, se não me engano, o BIRD tem 100 bilhões de capital, o Banco Mundial tem 30 bilhões, isso na época dela, tá? Hoje em dia é mais. Principalmente o BIRD. Tá bom? Perguntas? Estão vivos ainda? Ok. Tá bom? Eu vou fazer hoje, daqui a pouquinho, o ideal é que eu vou acabar a aula e vou botar o exercício, porque se vocês conseguirem fazer hoje já adianto o lado de vocês também. Né? Mas eu vou tentar botar sempre com antecedência o exercício, aqui hoje é que eu não consegui.